Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez estamos juntos para falarmos a respeito da palavra do Senhor. Nesta noite pretendemos trazer ao conhecimento de todos a razão pela qual precisamos continuamente confiar no Senhor. Então o tema do nosso estudo será confiança em Deus. Você é meu convidado especial. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. É nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nem o monte é tão alto, nem o vale tão profundo, como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é
Vamos então ao texto para a nossa leitura, que será básico para a meditação desta noite. Capítulo 21 do livro de Salmos, verso 9 a 11 e o verso 19. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservastes, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Verso 19. Porém, tu, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Meu querido, aqui nós temos uma oração de Davi sendo direcionada a Deus na confiança que ele tinha no Senhor. Ele esperava que de Deus viesse o socorro. Ele estava sendo atribulado, ou estava enfrentando uma tribulação muito grande. Uma tribulação que todos nós, neste momento, estamos enfrentando. É óbvio que a nossa tribulação não se compara à que ele enfrentava no momento que fez a oração. Angustiado, cercado, estava de todos os lados, enquanto nós estamos apenas recolhidos em nossos lares, no conforto e sob as bênçãos do Senhor. Continuamente Deus tem cuidado de nós. E eu fico contando as bênçãos que vêm através dos pedidos de orações que são trazidos todos os dias. São mães que vão para os hospitais e têm os seus bebês e voltam para casa abençoados. São pessoas que são infectadas com o vírus do Covid, que pela misericórdia do Senhor são restauradas a sua saúde, até mesmo casos graves de intubação, que já houve reversão e já estão em casa. Então são muitas as formas de Deus se manifestar e continuamente está manifestando no nosso meio. Irmãos nossos em Cristo que foram também infectados e todos estão muito bem, louvado seja o Senhor. Deus, portanto, Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza, é o socorro presente nos momentos de angústia. E quem escreveu estas palavras foi exatamente o salmista, razão pela qual agora ele está pedindo a Deus. E ele coloca aqui uma palavra muito interessante. Desde o ventre, desde o momento que ele amamentava, desde a sua tenridade, ele já havia sido preparado para servir a Deus. Este é um comprometimento do servo do Senhor. Fiquei muito impressionado com uma criança que eu tive o privilégio de participar no casamento deste casal e orar por Deus, a Deus, pedindo para que ele pudesse abençoar o fruto que haveria de vir daquele ventre. E pela misericórdia do Senhor, esse casal foi abençoado com uma filha. E qual foi a minha surpresa ao abrir o Face e ver ela declarando que estava fazendo o seu primeiro cultinho ao Senhor. E com muita sabedoria, orou a Deus, proferiu algumas palavras, agradeceu a todos que estavam ouvindo o seu cultinho. E aquilo encantou o meu coração. Como é bom sabermos que a palavra de Deus continua agindo de uma forma imperativa, abençoadora, gloriosa na vida daqueles que amam e temem ao Senhor. E como é importante observarmos o cuidado, o zelo dos pais que quando iniciam a sua vida conjugal, já estão iniciando com o propósito de servir e adorar ao Senhor. Os filhos, como diz o livro de Salmo 127 e 128, são a composição da harmonia, da beleza e da riqueza do lar. Todas estas bênçãos encontramos na palavra do Senhor. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre a confiança em Deus. Davi foi um homem que ele passou por muitas adversidades em toda a sua vida, desde a tenra idade.
e levantamos alguns dos seus adversários. Davi estava cuidando do seu rebanho quando um leão feroz rugiu próximo ao rebanho. Ele, ouvindo o rugir do leão e o balir das ovelhas desesperadas, sem saber o que fazer, pois elas são frágeis, elas não têm força para enfrentar um adversário, principalmente tratando-se do rei dos animais. Mas Davi, como bom pastor, não se intimidou, confiado no Senhor, sabendo que de Deus viria a força necessária para que ele defendesse o rebanho, foi ao encontro do leão e o desafiou para uma batalha. A palavra de Deus diz que Davi venceu o leão e ele fugiu, porque ele confiou no Senhor. Testemunho do próprio Davi. O leão representa para todo aquele que verdadeiramente conhece e estuda poder. Ele é considerado o rei dos animais, o mais poderoso animal feroz, que realmente tem uma postura muito temível. Portanto, aqui está uma das grandes batalhas de Davi. Venceu aquele que entre os animais ferozes é o mais temido, o poderoso leão. Também nós temos, nessa mesma versão dos testemunhos de Davi, uma outra batalha em que ele estava cuidando do rebanho e apareceu um urso e ele foi para cima do urso e o venceu. Meu querido, o urso representa força. É aquele inimigo forte que você olha e fala, esse eu não posso vencer. Mas aquele que já venceu o inimigo poderoso, agora, mais do que nunca, confiará que Deus lhe dará vitória sobre o forte. E Davi vai para cima do urso e o vence também. Aqui está, portanto, duas vitórias magníficas, feitas por um jovem ainda imaturo na sua idade, mas grande no entendimento do Senhor. Ele confiava no poder de Deus. Ainda temos a batalha de Davi contra o gigante Golias. Todos sabem essa história, até as pequeninas crianças na igreja já conhecem a história de Davi e Golias, e no mundo todo é falado sobre esta grande batalha. O Davi era pequeno, era frágil. O gigante era imponente, era grande, estava armado até os dentes, como diz o ditado. E além do mais, ele era zombeteiro. Ele zombava de Davi, criticava, ridicularizava ele na sua estatura e na sua posição social. Ele não era um guerreiro. Ele era apenas uma criança diante daquele feroz, temido e maligno que estava ali desafiando todo Israel, do rei até o menor soldado, e todos escondidos entre as rochas, temerosos, ninguém ousava enfrentar. No entanto, Davi aproximou-se dele e disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa o tamanho do seu adversário, não importa o quanto ele zomba de você, não importa o quanto ele te ridiculariza, ele te menospreza, você tem que entender e confiar que há um Deus maior do que o gigante que está na sua vida, ou tentando impedir que você prossiga em sua jornada. E saber que ainda que ele zombe de você, ainda que ele critique a sua capacidade, você pode vencê-lo confiando no poder de Deus. A única coisa que você não pode fazer é olhar para a altura, para a grandeza deste problema. Porque se você olhar para o problema,
você esquecerá o tamanho do Deus que poderá te ajudar. Davi foi vencedor sobre o gigante, e aí ele passou a ser temido e um grande conquistador. Mas não estavam as suas batalhas vencidas, porque logo em seguida vem o outro grande inimigo, o rei Saul. O rei Saul levantou-se contra Davi com toda a sua força. O rei Saul representa a autoridade, aquela autoridade que talvez você difama, que talvez você odeia, que talvez você critica, que talvez você queira ver destruída. Você não tem que preocupar com a autoridade, por maior que ela seja. Não há razão para você temê-la, porque se você é um servo do Senhor e está sob a proteção de Deus, confia no Senhor, porque até a autoridade que te intimida, que te amedronta, que te causa pavor, que te causa horror, esta também está sob o domínio de Deus. E lembre-se que quem a pôs naquele lugar foi o Senhor, e quem tem poder de destroná-la também é o Senhor. Então não ouse levantar acusações ou tentar realmente tornar essa situação uma batalha sua. Há horas que nós vamos para frente, confiado no Senhor, e há horas que nós recuamos e confiamos no Senhor. Essa batalha de Davi não foi vencida com ele atacando, mas com ele recuando e confiando no Senhor. A seu tempo, o Senhor tirou o inimigo da sua presença. Por muitas vezes, Davi podia ter eliminado o seu adversário, mas ele disse: não toqueis no ungido de Deus. Toda autoridade constituída, temos dito isso repetidas vezes, toda autoridade constituída, ela tem o seu poder emanado de Deus. Portanto, você não deve agredir, ofender ou atirar-se contra uma autoridade que foi constituída por Deus, mas esperar que o Senhor a seu tempo faça cumprir a sua justiça, porque em tudo Deus tem os seus propósitos. Davi foi obediente ao Senhor e Deus lhe entregou o reino do seu adversário nas mãos. Oxalá que em nossa pátria todo brasileiro tivesse a visão de Davi, confiasse em Deus, esperasse no Senhor e não ficasse inflamando o coração do povo com ódio, com rancor e com afrontas, que é algo que denigre o poder de Deus e que prejudica aquele que assim faz. Não faça isso, pois isso não te será benéfico. Então volto a repetir: hora de agredir, hora de recuar. E quando recuar, confia no Senhor. Quando agredir, vá confiado no Senhor. Ainda temos um outro adversário terrível que foi levantado também sobre Davi. O maior e o mais difícil para mim: a rebelião do seu próprio filho Absalão. Quem poderia contar que Absalão pudesse, o príncipe mais lindo de Israel, o mais querido de Davi, pudesse se levantar contra o pai? Mas Davi também não ousou enfrentá-lo. Ao contrário, recuou e esperou no Senhor. É esta que é aquela palavra que nós encontramos no Salmo 37, verso 5, a partir do verso 1 até o verso 5. Você tem que descansar no Senhor, esperar nele e saber que há inimigos que podemos enfrentar e há inimigos que nós temos que recuar e esperar no Senhor. Está entendendo? O recado de Deus, portanto, meu querido, é este: vamos confiar e termos a certeza. Davi venceu o leão, o mais poderoso dos animais. Venceu o urso, o mais forte de todos os animais selvagens. Venceu também o gigante Golias, que era o mais imponente homem e também zombador. Venceu o rei que queria matá-lo, que queria destruí-lo, mas sem mexer realmente uma palha contra ele, apenas confiando no Senhor. E venceu
o próprio filho, a própria rebelião do filho, confiando que Deus faria o melhor. E assim ele fez. Portanto, a nossa confiança em Deus deve ser sempre levada aos seus pés. Saber que Deus é capaz de dar-nos tudo quanto nós precisamos. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Não é só uma coisa não, querido. Todas. Então confia no Senhor, porque Ele é digno de confiança. Ele é capaz de fazer com que nós sejamos vencedores sobre todos os problemas. Ainda temos a declarar nesse momento. Por que devemos confiar no Senhor? Nós temos um inimigo invisível, o qual está nos trazendo grandes tormentas. Não sabemos como vamos vencê-lo. Eu encontrei uma frase no Face que trouxe-me até uma certa tristeza. Quando se pensa que o São Paulo estava vencendo a pandemia, de repente ela recomeça e volta com todo o furor. Esta está sendo uma batalha que nós não temos uma visão perfeita do que vai ser. Ouvia uma mulher, ela é infectologista e é cientista, conhece a fundo de vírus, sabe tudo, as ações dos vírus, e a palavra que ela deixou foi esta: não sabemos nada desse vírus. Até agora não sabemos nada. Não há nenhuma medicação que possa controlar esse vírus. Não há nenhuma medicação que a gente possa passar e dizer isso é preventivo, porque não há. A ciência mundial declara com todas as letras que neste momento não há. Eu ouvi o comentário dela ontem à tarde. Não há. Tudo que está se fazendo são testes, apenas testes, nada que realmente comprova eficácia. O que nós precisamos entender, querido, é que este inimigo veio para fazer com que o povo de Deus alerte para os pecados que estão cometendo. Nós temos uma quebra de confiança no Senhor e nós temos um abusivo ato de confiança nos homens. Estamos esperando solução para os nossos problemas dos homens e não de Deus. É hora de voltarmos o pensamento para Deus e agirmos comprometidos com Ele, como servos dEle. Levar esta palavra a todas as outras pessoas, trazer a consciência de todos que há esperança para a humanidade, se ela se curvar diante de Deus e reconhecer a autoridade do seu poder. Foi o que Davi fez, querido. E os exemplos que eu acabei de citar são todos claros para que você compreenda. Qualquer poder que houver contra você, Deus é mais do que ele. Qualquer força que houver contra você, Deus é maior do que ela. Qualquer gigante que houver contra você, Deus pode subjugá-lo e destruí-lo. Qualquer autoridade que se levantar no seu caminho, seja ela humana ou espiritual, Deus tem poder para destruí-la. E ainda que dentro da sua família alguém se levante contra você, confia no Senhor e Ele te dará a libertação. Esta é uma palavra digna de aceitação. É uma palavra que leva você a mexer com o seu coração e entender: por que devo confiar em Deus? Porque se você perder a confiança no Senhor, não haverá quem possa te ajudar. Ele é o único capaz de ver você nascer, cuidar do seu crescimento, te dar inteligência e capacidade para aprender as coisas, discernimento do que é certo e do que é errado, te dar o entendimento da sua palavra, do seu poder e da sua autoridade, te dar também o conhecimento da salvação em Cristo Jesus,
te proporcionar a liberdade de escolher se quer viver eternamente ou viver a vida medíocre desse mundo com prazeres e depois enfrentar o juízo dele. Qualquer uma dessas alternativas, você está livre para buscar. Mas uma coisa eu te digo, confia no Senhor e Ele te garantirá a vitória, não somente no dia chamado hoje, mas hoje e por toda a eternidade. Deus te abençoe, enriqueça o seu coração. Espero ter contribuído para a sua edificação e para que você encontre força para vencer os seus obstáculos. Deus é a sua segurança. Deposite nele a sua confiança e creia no poder e nas instruções do Senhor Jesus Cristo e tudo te irá bem. Amém? Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, entrego mais uma mensagem para que ela sirva de alimento espiritual para aqueles que estarão ouvindo e que haja crescimento na confiança, no temor e no amor ao Senhor. Meu propósito, Deus, é ver todos abençoados. O teu propósito, eu sei que é salvar todo aquele que confia em ti. Por isso eu te peço que haja uma combinação, meu Pai, entre o meu propósito e o teu propósito, e que todas as vidas que ouvirem essa mensagem sejam por ti abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Amém.